Olá, ah, gostaria de abrir essa reflexão no presente momento concernente ao fator evangelho e as suas transformações em nossa sociedade. Algo bem interessante é que se é levantada a questão cotidianamente no que diz respeito à existência de tantas igrejas ou, como dizem dentro das instituições evangélicas, tantas denominações. Existe uma diversidade religiosa em nossa sociedade. E na realidade, esse conceito religioso, ele dá um norte. Muitas pessoas acabam não entendendo o conceito real da palavra religião. Alguns pesquisadores, alguns estudiosos saberão responder. Mas o fato é que quando nós falamos de religião, nós falamos da ligação do humano com a divindade. E quando nós olhamos para a história do humano, para a história da humanidade, quando nós vamos buscar a fonte do conhecimento humano, nós vamos ver que o humano sempre pretendeu estar em contato com o divino. A curiosidade humana, ela sempre norteou eh, a vida pelo divino, a vida pelas coisas, ou como podemos usar aqui o verbete, pelo ocultismo. A Bíblia, ela tem uma expressão bem clara que ela diz: aquilo que Deus revelou é para o homem, as coisas que não são reveladas não são para o homem. E na filosofia existe o tema central dela, que é a curiosidade. Um bom filósofo é alguém que é curioso. Um bom filósofo é alguém que vai cavar buracos. Um bom filósofo é aquele que vai cavar trincheiras. É aquele que nunca aceita como plausível qualquer resposta ou qualquer respaldo, ele sempre quer um pouquinho a mais. Isso é um fato bem notório para quem já leu O Mundo de Sofia. O livro O Mundo de Sofia, ele começa uma questão levantando: quem é você? Por que você existe? O que é você? Qual a razão da sua existência? E por aí vai. E a busca religiosa, a busca pelo divino, ela se debruça sobre isso também. O que o divino quer que eu faça? Qual é a razão da minha existência? Algumas pessoas acabam se esquivando disso aí. Lembra daquele verbete, daquela expressão que diz: se não pode vencê-los, junte-se a ele. Então essa é a razão. Há muitas pessoas que não estão preocupadas com isso e nem se debruçaram sobre isso aí. Há outras que começaram a pesquisar e lançaram panos quentes e se esqueceram disso aí. Mas e você que me assiste neste momento? O que seria o divino para você? A ideia da religião, a ideia da busca por Deus, a ideia de questionar o Criador. E há muitas questões a serem levantadas concernente à existência do humano. E uma coisa que eu quero aqui abrir precedentes é que, no meio de tanta religiosidade, instituição expoliando, usurpando da fé daqueles que buscam a perfeição do divino, usurpando da fé, da inocência daqueles que querem realmente ter um contato com Deus, começam na base de algumas revelações se estribarem nos seus conceitos, estribarem na sua sabedoria e muitos até com pouco conhecimento, no intuito de digladiar, no intuito de arrebanhar um grupo de pessoas que o sigam. E neste âmbito, algumas instituições evangélico-cristãs começam a debater contra alguns conceitos de ordens religiosas e renomadas, chamando-as de seita. Seita é aquilo que eu tenho
uma ordem, eu tenho uma condição normativa, eu tenho um dogma e eu procuro respaldar ele. E tudo aquilo que combate, difere, bate de frente com o meu dogma, eu tenho como herético, eu tenho como uma seita, como uma pregação heresiológica. Isso aconteceu muito na Idade Medieval. Havia o credo niceno e alguns outros credos. Havia os conceitos, aquilo que era aceitável pelo sistema religioso da época. E tudo aquilo que não estava condizendo com o sistema religioso daquela época era tido como herético, era tido como incrédulo, era tido como hediondo. E, inclusive, muitas pessoas foram mortas e vilipendiadas por causa dessas tidas heresias. Pois bem, a religiosidade tem abraçado muito a sociedade. Só que tem abraçado de tal forma e abrido precedentes para grandes nomes de denominações religiosas que hoje nós vemos um contingente daquilo que podemos chamar de céticos. Por que razão? Porque estão desacreditando, estão desabonadas das ideias institucionais. E isso tem sido um perigo muito forte para aquela pessoa que quer se relacionar com o divino. Devido a tal influência, devido a tamanhas decepções, devido a tamanhas frustrações, as pessoas deixaram de ser arrebanhadas. As pessoas estão deixando de buscar um pastor, de buscar um líder, um guru espiritual e estão vivendo a seu bel prazer. O que isso implica à nossa sociedade? Se você sair às ruas, você vai ver um grande contingente de pessoas iracundas, ranzisas, briguentas, violentas. É o reflexo da falta de religião. É o reflexo da falta do divino na mente e no coração das pessoas. Talvez você que está me assistindo aqui agora, eu te convido, sobre modo, a se debruçar sobre tamanha reflexão e vir comigo para buscarmos um pouco mais do divino.